Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias! E os coxinhas teimam e insistem em chamar Lula de ladrão. É uma projeção da corrupção deles próprios. Acompanhem. É uma coisa que me cansa de ver nas redes sociais. Fascistas, neofascistas, ingênuos, emocionais, todo tipo de gente dizendo Lula ladrão, Lula ladrão, Lula é ladrão, não voto mais no Lula, ele é ladrão. Mas ladrão como? O que foi apurado de roubo de Lula? Por exemplo, há 45 milhões de dólares num banco da Suíça que pertence a José Serra. Qual é o dinheiro que está na Suíça ou em algum lugar do mundo que pertence a Lula? Roubou o quê? Acabou de ser inocentado com relação às palestras. 5 anos de processo por causa de uma bobagem de palestras para ser inocentado. Fala-se que ele é ladrão, mas não existe o dinheiro dele, nem dos filhos dele, em lugar nenhum. Claro, isso é fruto das fake news. É fruto de uma campanha que visava, sobretudo, tirá-lo de concorrer à presidência da República. Ladrão, ladrão, e os processos da Lava Jato, simulados para comprovar que ele roubou. Não há roubo algum. Mas aí fica uma coisa muito clara para mim. Para as fake news que convenceram e convencem quem quer ser convencido, quem quer ser manipulado, já visto, veja o filme O Dilema das Redes que você vai entender. Mas afora isso existe o preconceito. Eu estava pensando no preconceito. Se Lula fosse branquinho, de olhos azuis, de cabelo liso, seria ele chamado de ladrão desta forma? Se fosse um doutor, por exemplo, FHC, quantos roubos FHC deve ter feito? Até na compra dos votos para a reeleição. Mas ninguém toca em FHC. E ninguém chama ele de ladrão. E vários outros políticos. Agora mesmo, o Bozo e sua família estão comprovadamente metidos até o pé, até o joelho, digamos assim, na lama da corrupção. 89 mil de Queiroz, 7 milhões e meio da Marfrig, chocolate, fábrica de chocolate, rachadinha, que na verdade tem o nome de corrupção, mas ninguém diz ladrão. Até a esquerda não chama ele de ladrão. Ele e a família. Não, chama de fascista, mas não bate na tecla ladrão, 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 ladrão. Porque existe um preconceito muito grande em relação a Lula. Vocês não tenham dúvida disso. Nordestino, pobre, trabalhador e até um certo ponto pardo. Uma genética que não é exatamente a genética europeia, colonizadora. Então há uma gente que se julga elite do país e que não é elite, a maioria das vezes é pobre de direita, que bate na tecla de que ele é ladrão porque ele é pobre. Porque seu gestos, a sua maneira de ser, a sua maneira de sorrir, de falar, é de quem é pobre, de quem tem origem humilde. E vocês sabem, em caso de roubo, em casa de madame, é sempre o pobre, a empregada, o motorista, o mordomo, que é o ladrão. O primeiro suspeito não é o filho da madame que usou dinheiro para comprar drogas. É a empregada que é ladra. É o motorista que é ladrão. É o entregador que roubou. Nunca, nunca a elite é chamada de ladrão. Sobra sempre para o nordestino, para o pobre, para o afro-brasileiro. Sempre, sempre sobra o epíteto de ladrão. Bom. Deus está vendo, hein? Deus está ouvindo. Lembra daquela deputada que votou contra a corrupção e no dia seguinte o marido dela foi preso por corrupção? Pois é. O castigo hoje anda pela rede, anda pela internet, muito mais rápido que qualquer cavalo. Seja lá como for, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.